começou a utilizar Linux recentemente, porém não sabe os principais comandos que podem ser utilizados no terminal? Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te mostrar os comandos fundamentais que você precisa saber para começar a dominar o terminal e aumentar assim a sua produtividade. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a este vídeo. No vídeo de hoje nós iremos aprender alguns comandos básicos no terminal do Linux. Eu vi que teve uma galera nova que está chegando aqui no canal, está entrando no mundo Linux, então esses comandos, eles são comandos iniciais, não é coisas muito avançadas, mas são os comandos fundamentais e básicos que você precisa saber caso queira trabalhar usando o terminal. Lembrando que quando a gente está executando alguma coisa em modo gráfico, como por exemplo, entrando aqui numa pasta e navegando por ela, por trás dos panos a gente está utilizando o mesmo comando que nós vamos ver no terminal. Antes da gente partir para o vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, já deixar aquele joinha aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Nós vamos ter uma live também acontecendo aqui no canal no dia 30/5 com a professora Márcia, falando um pouquinho sobre softwares na educação privada. A primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir um terminal. A gente pode procurar ele aqui pelo menu de aplicativos ou utilizar a tecla de atalho Ctrl Alt T, que ele vai abrir um terminal também. Não se assustem, eu estou utilizando esse terminal com o fundo branco e as letras em preto para trazer maior acessibilidade aqui para o canal. Sei que tem pessoas que não têm uma visão muito boa ou que sofrem de algum problema e o terminal padrão do Ubuntu ele pode confundir um pouco, porque ele tem um fundo roxo com letras em verde, preto e por aí vai. E dessa maneira fica muito mais fácil das pessoas visualizarem. O primeiro comando que a gente vai ver é justamente esse de como entrar nas pastas, como navegar entre diretórios aqui no Linux. Então esse comando é o comando cd. A gente digita cd e o nome do diretório, por exemplo, documentos, e damos um tab, ele vai preencher. Agora já estamos dentro desta pasta. O cd ele é muito utilizado para fazer essas navegações, e aí vocês podem estar me perguntando, tá, mas eu entrei agora na pasta documentos e eu quero voltar para a pasta home, que é onde a gente inicia quando abre o terminal. A gente pode utilizar, como nesse caso a gente entrou em uma pasta só, o cd ... que aí ele vai voltar uma pasta. A gente volta para a pasta que a gente está. Ou, se a gente entrar de novo aqui na pasta documentos, a gente pode utilizar o cd e o til, que ele vai entrar no nosso home também. Vocês podem ver que a gente voltou para a pasta home. Também com o comando cd, aí que começa a ficar um pouco mais produtivo do que entrar pelo um gerenciador de arquivos, é que a gente pode colocar direto o caminho. Por exemplo, se a gente fosse entrar na pasta do nosso KeePassXC, a gente teria que abrir aqui, vir em documentos, vir aqui, para aí acessar o nosso banco de dados. Pelo terminal, a gente pode fazer cd, documentos, dar um tab, KeePassXC, dar um tab, e aí já estamos dentro dessa pastinha. O segundo comando que a gente vai ver, ele também é um dos comandos fundamentais e um dos comandos que eu mais utilizo, porque vocês devem estar se perguntando, precisou ir lá no gerenciador de arquivos para saber que a pastinha KeePassXC estava dentro da pastinha documentos. A gente pode utilizar então para listar coisas que estão dentro desse diretório, seja então arquivos, pastas, executáveis e tudo mais, o comando ls, que aí ele vai listar para nós. Aqui no caso eu só tenho pastas, então ele está listando essas pastas para mim, e aí eu posso navegar utilizando o cd. Eu vou entrar aqui na pasta documentos, mas eu não lembro o que tem dentro dela. Então eu posso utilizar o comando ls, e ele vai me listar que tem a pastinha do KeePassXC, então eu posso
entrar aqui na pastinha do keep-as-exe e dar um ls de novo para ver o que tem dentro dele. Que aí ele nos retorna esse senhas.kdbx, que é o banco de dados que a gente tem aqui. O comando ls ele tem vários sufixos que podem ser utilizados. O que eu mais utilizo aqui no terminal é quando eu tenho alguma pasta oculta, por exemplo. As pastas ocultas elas são salvas com um ponto na frente do nome, tanto que aqui ela não está mostrando para nós, mas se você der um Ctrl H, ele vai mostrar todos esses arquivos e pastas ocultas, que possuem um ponto na frente, e volta e meia tem alguma coisa, como por exemplo chaves de acesso a servidores ou tudo mais, que são salvas em um ponto .keys ou algum arquivo que você precisa alterar, como o .bash aqui, que você precisa acessar pelo terminal. Mas aí você não lembra o nome desse arquivo, e como a gente viu, o ls, quando a gente deu aqui na nossa pasta home, ele não mostrou esses arquivos e nem essas pastas. Então, como a gente faz isso? Um dos comandos, que é esse que eu mais utilizo, é o ls-a, que aí ele vai mostrar tudo o que está nessa pastinha, desde arquivos não ocultos e desde arquivos ocultos. Então aqui a gente pode ver que tem aqui o bash rc, que é o que estava aqui quando a gente mostrou com o Ctrl H, a pasta .config, que também ela está aqui e ela está aqui. Então esse comando ls-a, ele é bastante utilizado. Agora que já vimos o comando de entrar em pastas, de listar conteúdos, vamos ver o comando para mostrar que diretório a gente está. Pode acontecer que a gente não visualize por esse símbolo, por exemplo, que a gente não ligue que estamos na pasta home. Então, capaz a gente estar procurando um arquivo e a gente está na pasta errada e achar que está na pasta certa. Para isso, a gente utiliza o pwd. Esse comando mostra que nós estamos dentro da pasta home, dentro da pasta do usuário Matheus. Então, se a gente entrar aqui novamente em documentos, vamos entrar aqui na pasta do keep-as-exe, por exemplo, e vamos digitar o pwd. Ele me mostra que eu estou dentro da pastinha do keep-as-exe, que está dentro do diretório documentos, do usuário Matheus e da pasta home. Então esse comando é muito útil caso você queira saber aonde você está e não ter essa parte aqui no seu terminal, ou estar bem confuso e você não sabe certo em qual local da sua máquina você se encontra. Um outro comando importante que a gente precisa saber, e na realidade são vários comandos que fazem isso, mas são os comandos de ajuda, porque a gente precisa, por exemplo, o ls-a, ele tem outras variações que você pode utilizar. Eu não vou explicar tudo aqui nesse vídeo, porque senão ficaria um vídeo muito extenso e o propósito não é isso. Então a gente pode utilizar alguns comandinhos para ver melhor sobre um tal comando que a gente quer utilizar. Como o ls, por exemplo, a gente pode digitar aqui ls-help. E aí ele vai nos trazer aqui informações sobre o comando, certo? A gente pode ver aqui o ls-a e todas essas variações que podem ser utilizadas com uma explicação do que faz. Então, se você tiver alguma dificuldade com um comando ou algo desse tipo, você pode adicionar esse "-help", na maioria dos casos, que ele vai trazer essas informações. Vamos dar uma olhada aqui no cd. Ele também traz possíveis opções que você pode utilizar com o comando. Vamos dar uma olhada agora no pwd, que a gente ainda não utilizou. Também são possíveis opções que você pode utilizar. Então, basta você saber o comando que você quer utilizar e aí adicionar esse "-help" para pedir ajuda para o sistema de como utilizar esse comando. Nós também podemos utilizar o comando man, que ele vai abrir um manual de como utilizar o comando, por exemplo, man ls. Aí é uma coisa um pouco mais completa, um pouco mais explicada, mas ele está em inglês, então você precisa entender um pouco da linguagem, do idioma inglês, para conseguir
entender utilizando o man. Os dois eles estão disponíveis em todas as distribuições Linux, então você pode utilizar o "-help". Se não resolveu o seu problema, você pode utilizar o man. E tem também vários wikis pela internet de como utilizar comandos e fóruns ensinando a como fazer determinadas coisas. Um outro comando que ele não é tão fundamental, mas ele é importante, é o comando para limpar o terminal. A gente pode utilizar de duas maneiras. A gente pode utilizar o comando clear, que aí ele vai limpar o nosso terminal, ou utilizar as teclas de atalho Ctrl L, que aí ele vai limpar também o terminal. Caso vocês estejam se perguntando como eu voltei no comando anterior, você pode utilizar as setinhas para cima e para baixo do teclado e ir subindo aqui nos comandos para ver os que você já utilizou. Bom, agora vamos ver comandos para criar arquivos ou diretórios. Talvez a gente precise criar um arquivo de texto aqui no terminal, aí a gente não quer abrir aqui o navegador de arquivos, o explorador no caso, para criar um arquivo. Para criar um arquivo a gente vai utilizar um comando simples, que é o arquivo touch, e o nome do arquivo que a gente quer criar, por exemplo, touch test. Vamos dar um ls aqui e podemos ver que esse arquivo foi criado. Esse arquivo teste. A gente pode criar aqui, por exemplo, teste2. Vamos dar um ls de novo e ele tem o arquivo teste2. Para criar um repositório, nós vamos utilizar o comando mkdir, certo? A gente vai digitar esse comando seguido do nome da pastinha. Então vamos digitar aqui pastinha arquivos, por exemplo. Se dermos um ls, ela já foi criada aqui. Podemos entrar nela e vamos ver que não tem nada dentro dela. Então, com esses dois comandos, a gente consegue criar arquivos e criar diretórios, facilitando mais ainda e aumentando a produtividade se você utilizar um terminal. Porque senão você teria que vir aqui no seu gerenciador de arquivos, clicar aqui com o botão direito, nova pasta, e aí ir criando coisas, o que poderia demandar muito tempo seu e diminuir a sua produtividade. Às vezes você quer criar simplesmente um arquivo e deu, mas aí você tem que navegar pelas pastas para conseguir criar. Bom, o comando que vamos ver agora, ele serve para pegarmos um conteúdo ou lermos de um arquivo. O comando é o comando cat. Vamos dar um cat, então, no arquivo que acabamos de criar, que foi o teste. Se formos dar esse comando, como a gente criou um arquivo em branco, ele não nos retornou nada. Então, vamos editar aqui utilizando o vim e vamos digitar alguma coisa. Já digitamos um conteúdo, voltamos aqui no nosso terminal e vamos digitar de novo esse cat e o nome do arquivo. Vocês vão ver que ele retornou o que tinha dentro daquele arquivo. Nós também podemos utilizar para leitura de arquivos muito grandes, por exemplo, o comando head, que aí ele vai nos trazer as primeiras linhas dos arquivos. Se eu não passar nenhum parâmetro, ele traz as primeiras 10 linhas. A gente pode utilizar o comando tail, que aí ele faz o contrário do head, ele pega as últimas linhas do arquivo. E podemos utilizar também os comandos less ou more, que aí eles vão abrir desta maneira. Caso tenha mais páginas, eles vão dando quanto conteúdo falta para terminar e você vai avançando na leitura, como se fosse o comando man. Vamos dar aqui um man no cat. Vocês podem ver que ele está dando meio que a gente vai avançando no arquivo. Ele não trouxe nem as primeiras linhas, nem as últimas. Ele trouxe todo o conteúdo do arquivo, por exemplo, que fala sobre o comando cat, e aí a gente vai avançando para a leitura. Nós também podemos precisar remover arquivos aqui pelo terminal, arquivos ou diretórios. Para isso, a gente tem dois comandos que podemos utilizar. Para remover um diretório vazio, é importante que você grave isso, a gente utiliza o comando rmdir e o nome do diretório. Por exemplo, vamos remover aquele arquivos que a gente criou. E aí, se dermos um ls,
ele já removeu aqui. Para apagarmos, por exemplo, arquivos como o teste2, a gente vai utilizar o comando rm. E aí, se dermos um ls, ele já removeu. Pode acontecer que você queira remover diretórios que possuam arquivos ou subpastas dentro dele. Dermos um ls, agora temos duas coisas aqui dentro. Vamos voltar uma pasta. E se utilizarmos o rmdir teste, ele vai dizer que o diretório não está vazio e não vai nos deixar remover. Por isso, a gente pode utilizar então o comando rm seguido da letra R, que aí ele vai remover recursivamente, vai apagar tudo que tem dentro dele, e seguido do F, que aí ele não vai solicitar, você deseja excluir tal coisa. Esse é o famoso comando rm-rf, que as pessoas brincam de fazer isso em alguma pasta importante do sistema, e você apaga coisas que não é para apagar. Como ele vai apagando recursivamente e sem pedir a sua permissão, ele vai deletando tudo. Agora, se a gente utilizar esse comando, por exemplo, na pasta teste, ele não deu nenhuma mensagem aqui para nós, mas se dermos um ls, a gente pode ver que a pasta teste foi removido e tudo que estava dentro dela foi removido também. Então, ele apagou tudo recursivamente e sem pedir a nossa permissão. Bom, nós também podemos precisar copiar arquivos, mover ou renomear. O primeiro comando que nós vamos ver é caso a gente queira copiar um arquivo para dentro de uma outra pasta. Vamos copiar então esse arquivo teste aqui para essa pastinha arquivos. Para isso a gente vai utilizar o comando cp, o nome do arquivo que a gente quer copiar, e a pasta de destino, que vai ser arquivos com o nome do arquivo que a gente quer salvar lá. Então vai ficar dessa maneira o comando. Se entrarmos agora aqui na pastinha arquivos, dermos um ls, o nosso arquivo teste está aqui, vamos ver o conteúdo dele, beleza? Vamos voltar, dar um ls, a gente vê que o nosso arquivo teste ainda se encontra aqui, vamos dar um cat aqui também, e é o mesmo arquivo, só que são cópias na realidade, né? Não é o mesmo arquivo, mas são cópias que elas estão em dois lugares. A gente pode precisar também mover esse arquivo para uma outra pasta. Então, para isso a gente utiliza o comando mv, nome do arquivo e diretório. Vamos mover aqui, por exemplo, para dentro de documentos. E a gente pode ou não colocar aqui o nome do arquivo que a gente quer salvar. mv, a gente dá um ls, o teste sumiu, certo? Ele não está mais aqui. Agora a gente pode entrar aqui em arquivos. Opa, foi em documentos, né? Dar um ls e o nosso arquivo está aqui. Então a gente já aprendeu a copiar e mover. Lembrando que os dois comandos eles funcionam quase da mesma maneira. Então você pode colocar o nome do arquivo aqui que ele vai ter. E se você não colocar, ele mantém o nome que ele tinha anteriormente. Para nós renomearmos esse arquivo, por exemplo, esse teste, agora eu quero colocar um nome melhor, ou o nome está errado, algo desse tipo, a gente pode utilizar qualquer um dos dois comandos, o mv ou o cp. Eu vou utilizar aqui o mv, a gente vai colocar o nome do arquivo e ao invés de colocar um diretório para salvar ele, vamos colocar um nome diferente, por exemplo, aula, e aí damos um enter. Se dermos um ls agora, vocês vão ver que trocou o nome do nosso arquivo. E se pegarmos o conteúdo dele, vemos que é o mesmo conteúdo que tinha antes. Então, dessa maneira, a gente consegue renomear coisas pelo terminal. Bom, o comando que vamos ver agora é um comando fundamental também, que é o comando sudo. O sudo ele vai servir para você dar permissões root. Por exemplo, se você quiser atualizar o seu sistema ou instalar um pacote. Se nós tentarmos digitar apt update, ele vai nos retornar que teve permissão negada, certo? Porque para realizar este comando, a gente precisa de autorização root, por exemplo, de permissões root. Para resolver isso e não ficar toda vez
tendo que acessar o usuário root, que não é recomendado, e fazer essas tarefas, caso o nosso usuário esteja no grupo sudo, a gente pode utilizar o seguinte comando: sudo apt update. Aí ele vai pedir a senha do nosso usuário, vou digitar aqui, e aí ele libera a execução deste comando. E isso não serve só para o apt, ele serve para tudo o que precisar de permissões root. Por exemplo, você apagar alguma pasta que só o root tem acesso, ou que algum arquivo criou, ou criar algum arquivo, por exemplo, que é importante para o sistema e só com permissões root você consegue alterar. Então você pode utilizar o sudo para isso. Enfim, pessoal, esse vídeo era isso. Foi um vídeo passando sobre os principais comandos do Linux, do terminal Linux, no caso, não se aprofundando tanto assim nos comandos. Isso eu gosto de deixar para vocês que estão assistindo o vídeo, explorarem e verem o que vocês precisam. Então o vídeo de hoje era isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar um joinha se esse conteúdo auxiliou vocês. Lembre-se de ativar o sininho com as notificações para ir receber sempre que ter um vídeo novo. E manda esse vídeo para um amigo seu que esteja iniciando no Linux. Comenta ali embaixo se você tem alguns outros comandos que acha essenciais, fundamentais, se você utiliza de outras formas. Isso é muito bacana, essa interação. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.